Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a proporcionalidade. Proporcionalidade, ela envolve sempre duas grandezas, tá? E essas grandezas, elas podem ser GP, que é diretamente proporcional, ou GIP, que é grandeza inversamente proporcional, tá? Então, vamos aqui. Quando que as grandezas são diretamente proporcional? É quando as duas grandezas envolvidas, ou elas aumentam no mesmo sentido, ou elas diminuem no mesmo sentido. Então, as flechinhas caminham lado a lado e no mesmo sentido, tá? Então, um exemplo. Quando aumentamos a velocidade de um carro, a distância percorrida por ele aumentará proporcionalmente, tá? Então, se o carro ele vai a 50 km por hora, ele percorre uma velocidade, uma certa distância, num certo período de tempo. Se eu não mudar o período de tempo, mas eu aumentar a velocidade do carro, de 50 km por hora e aumentar para 100 km por hora, a distância percorrida por ele também vai aumentar proporcionalmente. Se eu dobrei a velocidade, a distância também vai dobrar, tá bom? Agora, vamos no caso da grandeza inversamente proporcional. Então, como o próprio nome diz, vai acontecer exatamente o inverso, tá? Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza vai diminuir. E de que jeito? De forma proporcional também, tá? Se uma dobra, a outra reduz pela metade, tá bom? Se uma reduz pela metade, a outra dobra, tá? Então, aqui, ó, exemplo. Quando aumentamos a velocidade de um carro, o tempo gasto para percorrer uma determinada distância diminui. Então, vamos supor, eu vou daqui até o centro da cidade de São Paulo. A uma velocidade de 40 km por hora, eu demoro 1 hora para chegar no centro de São Paulo. Agora, se eu aumentar minha velocidade de 40 km, eu mudar para 80 km, eu vou gastar metade do tempo que eu gastava para chegar em São Paulo. Ao invés de eu gastar 1 hora, eu vou gastar apenas meia hora. Por isso que a gente diz que elas são inversamente proporcional, tá? Para nós resolvermos problemas de proporcionalidade, nós podemos usar uma regra de 3, tá? Que é a multiplicação cruzada, para quem não lembra. Então, eu tenho aqui as grandezas A e B, grandeza C e D. Então, simplesmente, eu vou multiplicar. Multiplico o A pelo D, igual a multiplicação do B pelo C. Isso aqui é 3 vezes 5, vai ser 15. Então, vai ter que ser igual ao resultado da multiplicação do B vezes o C também, tá? Daí, a gente vai achar o que a gente quer descobrir, tá bom? Aí, nós vamos trabalhar daí com uma depois que nós fizermos esse cálculo, essa multiplicação cruzada, a gente vai trabalhar lá com uma equaçãozinha de primeiro grau, que é o que vai resultar. Vamos ver um exemplo aqui na frente. Olha, grandeza diretamente proporcional. Então, uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Ele quer saber quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos. Então, a gente monta uma tabelinha. Quais são as grandezas? Produção e tempo. Com 6 horas, ele faz 160 mil produtos. Para ele fazer 240 mil produtos, quantas horas ele vai demorar? É isso que ele quer saber. Tá? Então, quando eu elevo aqui a quantidade, com certeza eu vou elevar a quantidade de horas aqui também. Aí, eu simplesmente faço a multiplicação em cruz. Ó. 160 vezes x, que é igual 6 vezes 240. Ou 240 vezes 6, que é a mesma coisa. Então, eu tenho 160x, que é igual a 1440. Aqui, ó, já tem uma equaçãozinha de primeiro grau. Lembra que eu falei? Então, eu quero saber quanto que é o valor do x. Divido 1440 por 160. Então, o meu x é 9. E quem é esse x? Esse x é o tempo que eu estava procurando. Então, para mim elevar a produção de 160 para 240 mil, ao invés de trabalhar 6 horas, eu vou ter que trabalhar 9 horas. Tá? Então, aí nesse caso, é uma grandeza diretamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional.
Qual é a velocidade de um automóvel? Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que ele gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se ele tivesse a 30 km por hora? Então, também vou montar uma tabelinha com as grandezas, tempo e velocidade. Se ele gasta 2 horas, ele faz em um percurso. Só que ele falou que percurso é esse, que percurso é esse, né? Agora, sabendo que ele vai gastar 6 horas nesse mesmo percurso, se ele tivesse a 30 km por hora. Então, o que a gente quer? Ele quer falar assim, para fazer esse mesmo percurso em 6 horas, ele usa uma velocidade de 30 km por hora. Para ele fazer esse mesmo percurso que eu estou procurando em 2 horas, qual vai ser a velocidade que ele gastaria? Então, a gente percebe que enquanto aqui ele aumenta aqui, ó, de 2 para 6, daqui para cá, se ele aumentar de 2 para 6, ele não vai diminuir, ele não vai aumentar também. Ele vai simplesmente diminuir o tempo que ele gasta. Tá bom? Aqui ele diminuiu o tempo. Então, consequentemente, ele tem que aumentar a velocidade. Então, aqui é 30, que vai ser mais que 30, com certeza. Então, aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Nós vamos também trabalhar com a multiplicação inclusa. Mas, quando se trata de inversamente proporcional, nós temos que fazer uma coisinha aqui, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter uma das grandezas. Normalmente eu inverto a segunda grandeza. Eu mantenho fixa a primeira e inverto essa daqui. O que quer dizer inverter? Eu estou com x dividido por 30, eu vou ficar com 30 dividido por x. Eu faço uma inversão aqui, ó, de numerador com denominador. Olha aqui o que eu fiz. Onde era x, passou a ser 30. Onde era 30, passou a ser x. E aí eu continuo fazendo aquela multiplicação em cruz de novo. Então, aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós teremos 2 vezes o x, que é igual a 6 vezes 30. Então, x vai ser 180 dividido por 2. X é igual a 90 km por hora. Então, se por acaso eu diminuir o tempo, quando diminui o tempo, a minha velocidade tem que aumentar para fazer o mesmo percurso. Tá? Então, é isso aí. Agora, vamos ver se tem mais alguma informação. Não tem mais nenhuma informação para passar para vocês. Agora, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. Quando que eu sei que é diretamente proporcional e inversamente proporcional? Eu não tenho fórmula para dar para vocês. Vocês têm que analisar o problema e descobrir o que acontece, tá? Se uma aumenta, se a outra diminui, se as duas aumentam ao mesmo tempo. Aí é vocês na hora que vão ter que raciocinar para poder ver qual das duas, como que vocês aplicam aí a multiplicação inclusa para poder resolver o exercício. Lembrando que quando eu tiver com ela inversamente, uma das grandezas eu tenho que inverter, tá bom? Obrigada. Depois vocês vão fazer uns exercícios, vão pegar um pouquinho mais prática nisso daí, tá?